amiguinho, pronto para mais uma história? De Paulo Debs, Provérbios em Fábulas. O Vaso. Era uma vez uma casa pobre, onde vivia uma viúva com 7 filhos briguentos. Tudo se tornava motivo para uma discussão e uma boa briga entre os irmãos. A sábia mãe, vendo a discussão reinando em seu lar, instruiu cada filho a fazer um vaso com um punhado de barro que deu a cada um. Os irreverentes irmãos se esforçaram para cumprir a tarefa dada pela mãe, mas a dificuldade era grande por causa da pouca quantidade de barro que possuíam. Então, o mais novo decidiu juntar o seu punhado de barro com o do outro irmão, e os demais fizeram a mesma coisa, um com o outro, até formarem uma quantidade suficiente para moldar o objeto. O vaso ficou tão lindo que em pouco tempo aquela família mudou a sua sorte, criando uma olaria de utensílios de barro. E a viúva ficou feliz por ver sua família unida. O coração sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Provérbios 16, versículo 23. Olhos de corvo. Solto nas árvores do zoológico da cidade, vivia um corvo que não tirava os olhos dos bichos, se gabando de gozar a liberdade que possuía. Um dia, trazido da longínqua África, um belíssimo pavão tornou-se a sensação do zoo. As pessoas faziam fila para admirar a ave, aguardando ansiosas o magnífico momento em que sua cauda se abriria com as penas multicores. O corvo não se conformava em ver tanta devoção àquele pavão, e ele, apesar de livre, não ser admirado por ninguém. Pensou então um meio de se exibir. Vou voar bem baixinho, próximo às pessoas, pensou ele. Mas nenhum efeito causou. Todos continuavam admirando o pavão. Vou bicar a cabeça do macaco, pensou novamente. Apesar de o macaco gritar muito, nada aconteceu de diferente. Vou pousar na cabeça do rei dos animais, e assim serei admirado como a sua coroa, pensou finalmente. E em vez de chamar a atenção, ele se tornou a refeição do leão naquele dia no zoo. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, versículo 30. Os 2 reis. Existiam 2 países governados por seus reis. Um rei era sábio e justo, e o outro tolo e egoísta. Os reis eram mundialmente conhecidos, um por ser humilde e de pouca riqueza, por amar e respeitar o seu povo. O outro por ser um homem mais rico de todo o mundo, e por maltratar e desconsiderar os seus súditos e os moradores de sua terra. Aconteceu que os 2 reis se confrontaram numa grandiosa batalha, um para defender o seu povo e o seu país, o outro apenas para dominar e saquear seus inimigos. No decorrer da guerra, o rei justo teve o apoio de que necessitava para vencer o confronto. O rei cruel foi abandonado por seu exército e por seu povo, sendo derrotado em pouco tempo. Assim, no registro da história daqueles 2 países, seus reis sempre foram lembrados. Um por ter vivido longos anos de sua vida de forma agradável e feliz, o outro por ter vivido numa breve existência sem qualquer sentido ou significado. Aqueles reis se tornaram exemplos para toda a humanidade. Um para ser admirado e seguido, o outro apenas para ser esquecido. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10, versículo 7. Os pica-paus. 2 pica-paus saíram pela floresta à procura de uma boa árvore para construir, cada um, o seu ninho. Um deles era tolo e insensato. Vivia a vida sem qualquer cuidado. O outro era prudente, cauteloso em tudo o que fazia. Depois de algum tempo voando, encontraram uma árvore larga e alta, com uma aparência de grande robustez.
Mas, nas primeiras bicadas, um dos pica-paus logo notou que a árvore estava seca, com o tronco oco e sem vida. Desistindo de fazer um ninho ali, partiu em busca de outra árvore que lhe proporcionasse maior segurança. O outro pica-pau, vendo o companheiro se afastando, disse-lhe convencido: "Por que você vai embora? Esta árvore não lhe agradou? Para mim ela está perfeita." "Ela não parece tão segura assim. Prefiro procurar melhor", respondeu convicto o pica-pau prudente. Passado alguns meses, com os pássaros aconchegados no ninho, uma poderosa tempestade assolou a floresta. As grandes árvores balançavam como pêndulos de um relógio, oscilando de um lado para o outro. Não tardou para a velha árvore seca ruir e tombar ao chão, destroçando o ninho do desatento pica-pau. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 27, versículo 12. Os 3 tigres. 3 tigres saíam todas as noites para caçar nas matas da Índia. Experientes e acostumados a enfrentar os perigos da selva, um ajudava o outro nas empreitadas noturnas, abocanhando as presas e se livrando das armadilhas dos caçadores. Numa noite, ao pisar num galho seco na mata, um dos tigres acabou espantando uma presa que estava prestes a ser capturada pelos felinos. Isso causou grande irritação em um deles, que resmungou bravamente: "Seu tolo! Preste mais atenção da próxima vez que sairmos para caçar." Ofendido e triste, o tigre só permaneceu junto dos companheiros na caçada graças ao outro amigo, que o consolou e o acompanhou durante toda a noite, protegendo-o dos caçadores de peles. Na noite seguinte, antes da caçada, o tigre, que havia se irritado, declarou: "Prefiro caçar sozinho a estar acompanhado de um tolo como esse." Então, os tigres se separaram, seguiram por trilhas diferentes na selva e permaneceram juntos apenas os 2 tigres amigos, que procuravam comida e ficavam atentos às armadilhas dos caçadores. Não demorou muito para que uma nova pele de tigre estivesse à venda na cidade. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Os ursos famintos. Nas águas geladas de um rio canadense, travava-se uma batalha entre um gigantesco urso pardo e um cardume de salmões. A luta pela sobrevivência se dividia entre os animais, e os salmões se esquivavam das potentes garras e da insistência do urso em tentar capturá-los. A situação complicou-se ainda mais com a presença de outros ursos que foram atraídos ao lugar pelos suculentos peixes. O encontro dos ursos causou grande confusão, pois cada um buscava saciar a fome sem se importar com o outro. Logo, os animais foram envolvidos pelo furor da disputa entre si, deixando os peixes escapar ilesos. No auge da disputa, um velho urso que caminhava pela margem do rio surpreendeu os brigões com um punhado de peixe em suas patas. "Por que vocês se atracam movidos pelo ódio? Por que não desfrutam desses deliciosos peixes que o rio lhes oferece?" falou mansamente o velho urso. Os jovens ursos deixaram de brigar e, erguendo o pescoço peludo, viram que um pouco à frente o rio ficava tão raso que podiam aproveitar-se dos peixes presos nas pedras. Então, fizeram um banquete na margem do rio, acompanhados do velho urso, que os ensinou a olhar além de seus próprios interesses. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios, capítulo 15, versículo 8.
Rio abaixo. Numa fazenda, um touro poderoso, recém-chegado da cidade, propôs um desafio para os bichos dali. A fim de mostrar para todos que era o animal mais forte das redondezas, ele propôs uma prova que consistia em arrastar um grosso tronco de árvore da floresta até o celeiro da fazenda. Depois que os corajosos concorrentes se apresentaram, o touro olhou para eles e deu uma boa gargalhada, dizendo: "Um pangaré fracote, um porco gorducho e um bode magricela. Sinto dó de vocês, seus imbecis. Serão humilhados por minha força." Acompanhados dos demais bichos da fazenda, os competidores se dirigiam à floresta, onde cada um se colocou ao lado de um tronco cortado e deram início à competição. O touro arrastava o tronco com facilidade, enquanto os fracos adversários se esforçavam para mover apenas alguns centímetros a pesada madeira do chão. Como todos já previam o resultado, correram para o celeiro para aguardar a chegada do arrogante touro. Mas, inesperadamente, ninguém pôde acreditar quando o pequeno bode apareceu rolando o tronco na porta do celeiro, consagrando-se campeão da competição. Quando o touro perguntou ao bode, bufando de raiva, sobre como havia conseguido tal proeza, o modesto animal respondeu: "Apenas conduzi o tronco rio abaixo até o celeiro, que fica na beira do rio. Daí, precisei arrastá-lo alguns poucos metros até a porta." Desse dia em diante, o touro não propôs nenhum outro desafio. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Provérbios 24, versículo 5. Um filho obediente. O leão e a leoa sentiam-se orgulhosos pelo pequeno filhote recém-chegado ao reino animal. O leãozinho era a felicidade do casal real da selva. Já nos primeiros passos, os pais ensinavam sobre tudo o que ele enfrentaria na vida adulta: os perigos, as caças, as armadilhas. Cada detalhe era ensinado com todo cuidado para que o leãozinho nunca mais esquecesse. O pequeno felino acompanhava cada ensinamento de seus pais, obedecendo-lhes e repetindo as suas ações. A vida seguiu seu curso e o leãozinho sucedeu o pai no reino animal. Todos os bichos o respeitavam como respeitaram seu pai, e o ciclo da vida selvagem continuou equilibrado, graças à obediência de um felino que ousou ser fiel ao exemplo dos seus pais. Quando a velhice chegou, ele mais uma vez seguiu as pegadas deixadas pelos seus pais, rumando para a caverna, onde passou os dias finais de sua vida, orgulhoso por ter deixado um sucessor à altura, um filho obediente. Instrua a criança, segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Oi, amiguinho! Se você gostou, já deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber todos os nossos audiobooks. Até a próxima leitura!